Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Thiago e nessa aula nós vamos aprender tudo sobre o conjunto dos números racionais, tá bom? Nós vamos começar da definição e vamos fazendo sempre vários exemplos para que vocês entendam como funciona o conjunto dos números racionais. Eu garanto, se você assistir até o final, você vai saber muita coisa sobre esse conjunto. Vamos lá então? O conjunto dos números racionais, tá bom? Ele é representado por essa letrinha aqui, que parece ser um Q, né? Na verdade, a gente escreve como se fosse um Q com um tracinho a mais, tá? Novamente, por que ele é representado dessa forma? Para toda vez que você vê esse símbolo ou esse outro, você associe ao conjunto dos números racionais. Esse símbolo é exclusivo para o conjunto dos números racionais. Perfeito? É todo número que pode ser escrito na forma de fração. Como que nós podemos representar uma fração? Vamos lá. Conjunto dos números racionais, tá? Ele é representado por uma fração, um Pzinho e um Qzinho. Um valor em cima, um valor embaixo. Um numerador e um denominador, tá bom? Quem que são esses números? O P pertence ao conjunto dos números inteiros, tá bom? E a letra Q, que é o carinha de baixo, também pertence ao conjunto dos números inteiros. Só que o Q não pode ser zero, né? Nós não podemos fazer divisão por zero. Então ele pertence ao conjunto do Z estrelinha. Tá bom? Bom, vamos ver alguns exemplos aqui. Nós temos, por exemplo, o número menos 3 quartos, o 2, o 7 quintos, o 8, o menos 7, o 4 onzeavos e por aí vai. Mas, professor, você falou que eram os números escritos sob a forma de fração e apareceu esses carinhas diferentes aqui. Apareceu um 2, apareceu um 8, apareceu um menos 7. Eu não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Sim, apareceu. Porque nós podemos lembrar que 2 dividido por 1, 8 dividido por 1, 7 dividido por 1, também é uma fração. Tá? Se nós colocarmos o 1 embaixo de qualquer valor aqui, ele se torna uma fração. Ah, agora eu entendi! O que mais que a gente pode concluir? A gente estudou o conjunto dos números naturais, certo? O conjunto dos números naturais. Nós estudamos o conjunto dos números inteiros, que era um conjunto que abrangia todos os naturais e os negativos. E nós estamos estudando agora o conjunto dos números racionais, que abrange todos os naturais, todos os inteiros e ainda as frações. Nós podemos falar que o conjunto dos números racionais pega todos os conjuntos numéricos estudados até agora, que foram os naturais e os inteiros, tá bom? Então os racionais é o maior de todos aqui, por enquanto. Beleza? Esse conjunto dos números naturais, ele pode ser representado como esse número inteiro, né? E como uma fração. Essa fração aqui, quando você realiza uma divisão, ela pode ser uma divisão que sejam decimais exatos e decimais periódicos. Como assim, professor? Vamos lá. Decimais exatos. Vamos lá. Os decimais exatos são aqueles que você consegue fazer a divisão como o 2 quintos, que se você dividir 2 por 5, ele vai dar 0,4. Ele é um decimal exato. Ele termina. Ele não é infinito. Ou também eu posso falar o número 1 quarto, por exemplo, que é 0,25. Ele termina, ele tem um fim, tá bom? Mas, professor, existe algum valor que sempre fica se repetindo? Sim, que são os decimais periódicos, tá? Decimais periódicos, tá bom? Decimais periódicos, que é o caso, por exemplo, do 1/3, que se eu fizer a divisão de 1 por 3, se você fizer aí na calculadora, ele vai dar 0,33333, infinitos 3. E também os 7 nonos, por exemplo, ele vai dar 0,77777, infinitos setes. Nós falamos que esse número que se repete, ele é chamado aqui, ó, de período. Bom, quem que é o período nesse caso aqui? É o número 7, né? É o período. Tudo bem? Nós podemos representar esse número racional em forma de fração, em forma de decimal periódico desse jeito, ou podemos simplificar, colocar um 0,3 e uma barrinha em cima. Essa barrinha em cima significa que o número 3 está se repetindo infinitamente. Aqui embaixo também eu posso representar como 0,7. Olha só. Eu vou passar aqui um exemplinho para vocês. O 35 sobre 4. Ele é um decimal exato ou um decimal periódico? Basta a gente fazer a divisão. Se nós fizermos a divisão, ele vai dar 8,75. Então ele é um decimal exato. E o 1/22avos? Ele é um decimal exato ou um decimal periódico? Ele é um decimal periódico. Por quê? Se eu fizer a divisão, ele vai dar 0,0454545, né? 0,045 e uma barra em cima do 45, porque o 45 é chamado de período. Bom, então nós vimos aqui que é muito simples eu transformar um decimal periódico em
uma fração. Um decimal periódico em uma fração. Basta eu fazer o quê? Basta eu realizar a divisão. E professor, como que faço o contrário? Eu tenho esse valor e eu transformo nessa fração que a gente chama de fração geratriz. Como isso se dá? Isso aí é um assunto para a nossa próxima aula. Beleza, pessoal? Se você aprendeu alguma coisa com esse vídeo, eu peço para você algumas coisinhas apenas. Eu peço para que você se inscreva no canal, você deixe seu like e comente aqui embaixo. Beleza? Isso significa muito para esse canal. Fique agora com vários outros vídeos que podem também te ajudar em diversos temas de matemática. Beleza? Até a próxima!